Preparatório. Hoje a gente vai começar a falar sobre iluminismo, o movimento iluminista. O movimento iluminista ele é muito importante porque ele vai influenciar vários acontecimentos, como a independência dos Estados Unidos, como a Revolução Francesa, como também a Inconfidência Mineira, que nós estudamos aqui na semana passada. Então é muito importante a gente estudar o movimento iluminista. O que foi esse movimento? Foi um movimento intelectual, o movimento das ideias. Qual era a base do movimento iluminista? A razão, o uso da razão. Lembrando que nesse período tudo era explicado em Deus, tá? Então a gente era o período do teocentrismo, né? Deus era o centro de tudo. Então tudo a igreja se explicava em Deus. Se alguém ficava doente era porque Deus queria, se alguém morria era porque Deus queria, se alguém era pobre era porque Deus queria, se alguém era rico era porque Deus queria. O movimento iluminista vem contestar isso daí. O movimento iluminista vem dizer assim, tudo tem uma razão e a gente tem que chegar a essa razão. Por que acontece isso? Por que alguém fica doente? O que levou essa pessoa a ficar doente? O que a gente pode fazer para essa pessoa melhorar? Então, o movimento iluminista vem trazer isso. O uso da razão, o questionamento, a dúvida. Nem tudo que você escuta, você assimila como verdade. Mas você pensa, reflete se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Isso vem do movimento iluminista, do uso da razão. O movimento iluminista ele vai contestar o absolutismo monárquico. O que era o absolutismo monárquico? Poder concentrado nas mãos do rei. Ou seja, o rei era tudo, né? O rei era o legislativo, ele fazia as leis, era o executivo, ele executava as leis e ele era o judiciário, ele julgava, né? Então ele era tudo. O movimento iluminista vem contestar isso daí. E a gente vai ter um pensador iluminista que vai falar sobre isso. Ó, a gente precisa dividir os poderes. Os poderes não podem ficar concentrados nas mãos de uma única pessoa. Então o movimento iluminista ele vem para mexer com as estruturas desse antigo regime, né? Ou do regime absolutista onde a gente tinha um poder concentrado nas mãos de algumas pessoas aí. Então ele vai contestar as práticas econômicas do período onde o Estado, o governo interferia, né, nas práticas econômicas. A gente vai falar isso semana que vem, um pouquinho das práticas econômicas. Ele vai contestar o absolutismo monárquico, o poder concentrado nas mãos do rei, eles não admitiam isso. E ele vai contestar também a igreja, né? Vai contestar a igreja porque a igreja tudo explicava em Deus. E eles queriam que as pessoas utilizassem a razão para chegar a algumas conclusões aí. O iluminismo vai defender o quê? A liberdade econômica e vai defender o antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Então a gente vai perceber que o nome é iluminismo porque vem de iluminar aquilo que estava escuro, né? Então vem trazer as pessoas a uma reflexão, né? De novas ideias. E na próxima semana nós vamos estudar sobre os principais pensadores iluministas, as ideias deles, e essas ideias, a gente vai perceber que essas ideias influenciaram vários movimentos e que influenciam a nossa vida também nos dias de hoje.